Essa mesa foi uma mesa importante, acho que uma mesa bastante central no Congresso, porque ela abordou matemática ampla da relação público-privada, mas a gente dividiu, os palestrantes se dividiram, eu abordei uma parte mais conceitual. E, digamos, sei lá, as raízes mais históricas e sociológicas dessa relação público-privada no Brasil, e pudemos também avançar para as alternativas, né? Porque a sensação que todos temos é que estamos diante de uma relação público-privada bastante desfavorável para o SUS, no momento em que 90 milhões de brasileiros então ascendem ao denominado nova classe média, e que essa parcela, a maior parte da população, tem agora condições de consumir serviços privados de saúde. E o SUS, como ele não se afirmou, então nós estaríamos diante de uma certa encruzilhada, de uma disjuntiva, e a mesa, então, ela foi hesitante, mas na realidade seria difícil a gente ter uma bola de cristal para adivinhar esse futuro, mas se delinearam algumas discussões, alguns aprofundamentos. E entre esses aprofundamentos, que ficou bastante patente que essa relação público-privada não diz respeito única e exclusivamente aos formatos de gestão. Nós abordamos não apenas os problemas das organizações sociais, das fundações estatais de direito privado, da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que são propostas reiteradas pelos executivos, seja o Executivo Federal, seja os executivos estaduais, mas nós também nos estendemos para um conceito mais ampliado de relação entre público-privado, né, que diz respeito às relações entre capital e trabalho, os trabalhadores nos serviços públicos. Abordamos esse tema do que é a precarização do trabalho, mas também do que é a precarização do trabalho, mesmo do trabalhador que está protegido por um regime de trabalho que é bastante protetor, que é o regime jurídico único, mas que esse regime jurídico único não foi suficiente per se para dar conta das necessidades de atendimento da população brasileira. Então, estamos diante, esse é um dos dilemas que foi tratado. O segundo dilema tratado é o dilema do financiamento, e como que há um certo vazamento de recursos públicos para financiar essa privatização ativamente. Inclusive foi citado leis novas de mais aumento de subsídio público para compra, para a demanda de plano privado de saúde, e foi abordado também o problema da gestão, mas da gestão não apenas das formas de gestão, mas também do fluxo público-privado dos gestores, dos administradores, do conflito de interesses, que são pessoas que saem do mercado e vão administrar grandes estruturas públicas e levam consigo um interesse que é particular em detrimento do bem comum. A seguir também nós pudemos aprofundar um pouco esse debate sobre as relações entre as indústrias setoriais e o modelo de atenção da saúde, indústria farmacêutica, indústria de equipamentos, e como que isso produz uma relação público-privada mais virtuosa ou menos virtuosa. No momento, nós temos uma relação no Brasil extremamente nociva, porque as indústrias, elas penetram no sistema de saúde de várias maneiras, inclusive de maneiras diretamente relacionadas com o profissional que presta o serviço. Não há nenhuma barreira para que essas relações elas sejam mais mediatizadas pelo Estado, mais reguladas. Isso também foi objeto, então, de uma abordagem, enfim, de uma fala importante. A ideia é que essas relações elas existem, elas no capitalismo essas relações existem, mas como que elas podem ser de alguma maneira domesticadas, né, se domesticadas entre aspas, no sentido que haja então um certo vetor comum de arrumação, de arranjo institucional, para que a população seja mais protegida e não fique tão exposta ao que são essas relações, então, intersetoriais, né? Intersetoriais do sistema de serviço de saúde com as indústrias do setor. O SUS que temos é um SUS que ele avançou, que ele mudou a fisionomia do sistema
sistema. Hoje a gente tem uma fisionomia de sistema universal. Nós temos vários programas que são programas universais. Não é qualquer país em desenvolvimento que tem isso, pelo contrário, nós nos inscrevemos como país da periferia do capitalismo entre os países que têm sistema universal. Isso tem sido muito bem apontado em todos os eventos internacionais, em todas as reuniões internacionais. Entretanto, esse SUS que temos não é um SUS que ele não se consolidou como sistema de saúde universal. Ele ainda admite no seu núcleo muita fragmentação, muita discriminação, muita injustiça. Então, nós ainda temos, pelo sistema público, um vetor que é um vetor de injustiça no atendimento à saúde muito grande. Isso nós temos que superar.